Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria ter você aqui comigo nessa manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira do ano de 2022, e nós vamos começar o ano estudando juntos as Escrituras Sagradas. As Escrituras que nos foram legadas pela Santa Igreja e que são, como a própria Santa Igreja nos ensina, alimento para as nossas almas. Este é o programa Verbum, leitura orante da Palavra de Deus. Verbum é o programa que vai acontecer todas as segundas, terças e quartas. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, esse programa vai ser publicado sempre na manhã de segunda, terça e quarta. Mas você que está me assistindo pelo Instagram, nós vamos ter esse programa ao vivo, sempre às 7h30 da manhã. Então, coloque aí no seu despertador, na sua agenda, para a gente tomar café da manhã juntos. O meu convite é que você tome café da manhã comigo nesse momento de estudo da Palavra de Deus. E nós vamos caminhar nessa jornada de estudos bíblicos, primeiramente através da carta de São Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar versículo por versículo, passagem por passagem. Hoje nós vamos estudar apenas os 2 primeiros versículos, porque a gente vai fazer um apanhado geral sobre a carta aos Efésios, sobre a cidade de Éfeso, mas de hoje até provavelmente aí os próximos 3, 4 meses, nós vamos estudar juntos a carta de São Paulo aos Efésios, esta preciosidade que São Paulo nos legou, e eu convido você para essa jornada junto comigo, tá bom? Eu queria então começar o nosso programa Verbum rezando com vocês. Quero convidar vocês a invocarmos a presença de nosso Deus, invocarmos o direcionamento do Santo Espírito de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós vos louvamos pela vossa santa palavra. Muito obrigado porque vossa santa palavra é luz para os nossos caminhos, nos mostra o caminho de reconciliação por meio do vosso Filho Jesus Cristo. E nesse momento em que nós nos aproximamos de vossa palavra, nós vos pedimos a intercessão do vosso servo São Jerônimo, para que possamos não apenas ter mais informações, mas que possamos ser de fato transformados pela vossa santa palavra. E nestas intenções nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, eu disse para vocês que nós iríamos estudar a carta de São Paulo aos Efésios, e eu gostaria então de iniciar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. É muito importante a gente entender esse contexto da cidade
de Éfeso, para que a gente possa até mesmo entender a própria carta de São Paulo, a própria epístola de São Paulo aos Efésios, tá? Então, primeiramente, é importante dizer que a cidade de Éfeso é uma cidade que fica na costa mediterrânea da Ásia Menor. Eduardo, o que é esse negócio de Ásia Menor? Ásia Menor é onde hoje é a Turquia, tá? Então, quando você olha para o mapa da Turquia moderna, bem na costa oeste ali, onde é banhada pelo mar Mediterrâneo, ali ficava a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma megalópole para os seus dias, tá? A cidade de Éfeso tinha entre 300 e 400 mil habitantes. Ah, Eduardo, hoje 300, 400 mil é considerado uma cidade média. Hoje, pense há 2.000 anos, 400 mil habitantes, era uma megalópole. De fato, a cidade de Éfeso era a quarta maior cidade do Império Romano. Para vocês terem a ideia, a noção em termos de tamanho. Se a gente estivesse pensando em cidades de hoje, a gente estaria falando de São Paulo, Tóquio, Nova York, alguma coisa nessa ordem de grandeza era Éfeso. E Éfeso era um grande centro comercial, né? Imagina a pujança econômica de uma megalópole, porque ela era uma cidade portuária, ela recebia todos os navios do Mediterrâneo que vinham do norte da África, da Europa, e ela era um canal comercial, né? uma travessia comercial, por assim dizer, entre os navios que vinham do mar Mediterrâneo e a própria Ásia. Tudo passava por Éfeso. Então pensem na pujança econômica dessa cidade. Ela era uma rota comercial, ela era uma cidade portuária, uma megalópole e também um centro de peregrinação religiosa. Lá em Éfeso ficava o templo da deusa Ártemis, da deusa Diana. E os efésios acreditavam que a imagem da falsa deusa Diana tinha caído do céu. Então existia um templo suntuoso lá em Éfeso, onde pessoas do mundo inteiro acorriam para adorar a esta falsa deusa. E como que eram os rituais de adoração? Dentro do templo existiam prostitutas cultuais e dentre as várias formas de adoração à deusa Diana, uma delas eram grandes bacanais. Eram orgias regadas a muita comilança, a muito vinho. Esse era o contexto de Éfeso, queridos. Uma cidade grande, rota comercial, portuária, pujante economicamente, mas também um centro de peregrinação religiosa com festas idólatras, onde coisas absurdas e abjetas eram praticadas. Paulo chegou lá, a gente vê a narrativa da chegada de Paulo em Éfeso em Atos, capítulo 18, principalmente capítulo 19. Paulo chegou lá, Paulo se estabeleceu em Éfeso, Paulo ficou 3 anos em Éfeso. É uma das cidades onde São Paulo passou mais tempo nas suas viagens missionárias. Ele não costumava ficar 3 anos, igual ele ficou. E ele estabeleceu uma diocese lá, ele ordenou presbíteros lá, ele começou a propagar o evangelho em Éfeso a partir da sinagoga judaica que lá existia. Eu disse para vocês que existiam entre 300 e 400 mil habitantes em Éfeso. É importante que vocês saibam que dessa população,
praticamente 10% era judaica. Então, a comunidade judaica lá em Éfeso era muito grande, 10% é muita coisa, né? Então, existia uma sinagoga lá e Paulo começou a ensinar o evangelho dentro da sinagoga, mas em pouco tempo ele foi expulso, ele alugou uma sala de aula, né? Ele alugou uma sala de aula lá em Éfeso e nessa sala de aula ele iniciou uma comunidade, uma diocese, uma igreja a partir dessa sala de aula que ele alugou. E é interessante que pelo fato de Paulo ter escolhido Éfeso, ou seja, uma cidade estratégica, vocês já perceberam isso. Então, pelo fato de Paulo ter escolhido Éfeso para ficar 3 anos, alugar essa sala de aula, para ficar ensinando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos um comentário muito interessante em Atos capítulo 19, versículo 10. O narrador nos diz o seguinte: desta forma, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. Eu acho muito interessante essa passagem, porque pelo fato de São Paulo ter escolhido esse espaço estratégico, todas as pessoas, judeus e gregos, lembrem-se que 10% da população de Éfeso era judia, judeus e gregos tinham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Eu digo isso porque Deus nos chama para decisões estratégicas. Quando o padre Paulo Ricardo opta por estabelecer um site, fazer catequese na internet, e hoje não tem ninguém que ou se tornou católico, ou era um católico morno e se tornou um católico praticante, fervoroso, não tem ninguém que não tenha de alguma forma sido influenciado pelo padre Paulo Ricardo, ou seja, ele foi para um lugar estratégico. Para onde? Para a internet. São Paulo foi para um lugar estratégico, para Éfeso. E pelo ministério de São Paulo lá em Éfeso, nós vimos milagres incríveis acontecendo lá. Incríveis. Ao ponto de as relíquias de Paulo, quando Paulo ainda estava vivo, lenços de uso comum de São Paulo, eram levados até doentes e os doentes eram curados. Milagres absolutamente incríveis. A estrutura socioeconômica da cidade foi abalada, porque os fabricantes de medalhas idólatras da deusa Diana fizeram uma rebelião contra Paulo pela quantidade de pessoas que se convertiam e abandonavam o culto à deusa Diana. Uma outra coisa muito interessante que acontece lá em Éfeso também eram os livros de bruxarias que eles tinham. Eles queimaram todos os livros. E o autor de Atos nos diz que se fosse juntar toda a quantia que eles gastaram naqueles livros, dariam milhões e milhões. Era um valor muito alto. Ou seja, milagres extraordinários, a estrutura socioeconômica da cidade sendo abalada, tá? Então Paulo ficou 3 anos nessa cidade, depois ele foi embora e ele eventualmente acabou preso, foi preso em Roma, e essa carta que nós vamos começar a estudar hoje foi escrita a partir da prisão. Além de Efésios, São Paulo escreveu outras cartas a partir da prisão, tá? Colossenses, Filipenses, Filemon, ou Filemon, né? E 2 Timóteo. Então, além de Efésios, nós temos todas essas cartas escritas a partir da prisão, e isso coloca a data de redação lá para o ano 60, 61
da era cristã. Era uma carta circular. Eduardo, o que é uma carta circular? Uma carta circular era uma carta que era escrita para uma igreja, né? Por exemplo, São Paulo escreveu essa carta para os Efésios, né? Ou seja, para a diocese de Éfeso, mas ela rodava, ela circulava em outras igrejas também. Então outras dioceses também, depois que os Efésios a receberam, também receberam essa carta. Então ela era uma carta circular, tá bom? E a última coisa que eu vou falar a título de introdução são os temas da carta, né? Eu vou tentar ser bem sucinto e resumir os temas da carta em 3 temas. Primeiro, a obra de Cristo. Aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz, a obra de Cristo. Segundo, o mistério da igreja. Que mistério é esse chamado igreja? Que São Paulo diz que Deus mostra o seu poder aos principados e potestades através da igreja. Então, o mistério da igreja. E o terceiro tema é a conduta do cristão. Como que o cristão deve se comportar? Mas perceba, a conduta do cristão não a partir de um moralismo estéril, não a partir de um moralismo vazio, mas a partir da nossa identidade em Cristo e a partir do nosso pertencimento a essa nova humanidade chamada igreja. Então, obra de Cristo, o mistério da igreja e a conduta do cristão a partir da obra de Cristo e do pertencimento a essa humanidade renovada, restaurada, redimida, chamada Santa Igreja. Muito bem, hoje nós vamos conversar então sobre Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. A partir de amanhã, a gente vai ler os versículos 3 em diante. Mas hoje, como eu tive que dedicar um tempo significativo para a introdução, para situar vocês na redação dessa carta, a gente vai ler apenas os versículos 1 e 2. E os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vós, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. São apenas 2 versículos, mas 2 versículos muito preciosos, muito carregados de informação. Se você for fazer simplesmente uma análise estilística, o que a gente tem aqui é simplesmente remetente, destinatário e saudação. Tá? Remetente, São Paulo. Destinatário, os cristãos que vivem na cidade de Éfeso. E a saudação, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente poderia parar por aqui. Remetente, destinatário e saudação. Mas eu não vou parar por aqui. Por quê? Porque nesse remetente, destinatário e saudação, a gente tem muita, mas muita informação preciosa para a nossa vida, para a nossa vivência de cristão. Que informações são essas? Vamos lá. Primeiro, São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu quero pegar aqui para vocês essa palavrinha apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Nós vamos ver ao longo da carta de São Paulo aos Efésios
que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos. O que é apóstolo? E aqui no caso, apóstolo de Jesus Cristo, né? Apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado, tá? Porém, não significa simplesmente enviado como um emissário, alguém que foi enviado para levar uma mensagem como um carteiro, por assim dizer. Não. Apóstolo significa, prestem bastante atenção, enviado com as prerrogativas de quem enviou. Enviado com a autoridade de quem enviou. Então, apóstolo não é simplesmente enviado, mas é um enviado com uma procuração. É alguém que foi enviado, mas tem autoridade, tem prerrogativa para agir no nome de quem enviou. Então, São Paulo era apóstolo de Jesus Cristo. A igreja é apostólica. O que quer dizer? O que significa dizer que a igreja é apostólica? Que ela é enviada às nações para anunciar a obra de Cristo, mas ela é enviada com as prerrogativas do emissor. A igreja tem autoridade outorgada por Cristo para agir no nome de Cristo. Por isso que a igreja perdoa pecados, por isso que a igreja, por isso que o sucessor de Pedro tem as chaves do céu e do reino e por aí vai, tá? Porque essa palavra apóstolo significa enviado com as prerrogativas, com a autoridade de quem enviou. De Jesus Cristo, ou seja, Jesus era o nome, Cristo é o título. Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome, né? Jesus de Almeida Soares. Não. Jesus é o nome dele. Significa, aliás, Deus salva, tá? Javé salva. E Cristo é o título, Messias, o ungido, aquele que o povo aguardava. Pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa palavra fiéis significa aqueles que têm fé. Então a carta é aqueles que têm fé, a epístola é de Paulo para aqueles que têm fé em Cristo e moram em Éfeso. Mas e essa palavra santos? Eduardo, santos não são aqueles que demonstraram uma união plena com Cristo e estão na glória com Deus e demonstraram virtudes heróicas e etc. Sim, né? Também, mas Paulo usa essa palavra aqui, santos, de maneira intencional. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, santo significa, no seu sentido mais elementar, separado. Tá? Então, no seu sentido mais elementar, o cristão, ele é santo porque ele foi separado por Deus para ele. Então perceba que se você é um discípulo de Jesus, se você está em estado de graça, você é separado para Deus. E nesse sentido, você pode ser chamado de santo. Nesse sentido, tá? Calma lá. Mas tem um segundo sentido aqui que é muito importante, que é esse grande tema da carta de São Paulo aos Efésios, que é o tema da santidade. A santidade é a vocação de todo ser humano. Todo ser humano foi chamado a ser santo. Todo ser humano foi chamado a viver em plena comunhão e intimidade com Deus. De modo que a santidade não era para ser algo
como que eu posso dizer, raro. A santidade é o propósito para o qual você foi criado. Deus te criou para ser santo, para ser santa. E isso começa com a sua rendição a Cristo. Isso começa com uma vida sacramental. Você vai passar pelo batismo, você vai passar pela confirmação, você vai se alimentar da Sagrada Eucaristia, você vai buscar a confissão, uma vida sacramental, uma vida que reflete a vontade de Deus para você, mas, então assim, começa assim, mas ela termina em uma plena e impoluta, imaculada comunhão com Deus. Este é o propósito de Deus para a sua vida. E as Sagradas Escrituras mesmo dizem: sede santos porque eu sou santo, ou busquem a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Ou citando Santa Teresinha do Menino Jesus, ontem foi o aniversário de nascimento dela, né? Deus não despertaria em mim desejos impossíveis de serem conquistados, de modo que se Deus desejou em mim o desejo de ser santa, é possível. E no versículo 2, nós vemos o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu primeiro comentar aqui esse da parte de quem? Da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus. A gente vê alguns indícios aqui muito importantes para a nossa investigação bíblica. Primeiro, Deus e Jesus são, o Deus Pai e Jesus são colocados aqui como uma unidade, né? Aliás, a carta de São Paulo aos Efésios é bastante trinitária. A gente vai ver isso ao longo da carta, mas aqui nós vemos essa unidade, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Mas eu quero me atentar para a saudação de Paulo, graça e paz. Por quê? Porque graça era uma saudação tipicamente grega, tipicamente gentílica. Você ia saudar alguém, você dizia graça e paz. Paz era uma saudação tipicamente judaica, tipicamente hebraica. Shalom. Então, Paulo usa as duas saudações. Por quê? A gente vai ver isso ao longo desse estudo. Ao longo do livro de Efésios, a gente vai ver por que São Paulo usa esses dois tipos de saudação, graça e paz. Por ora, lembre-se disso, Paulo ele saúda tanto gregos quanto judeus. Por ora basta você saber disso. E para encerrar, eu quero lembrar aqui para vocês esse termo que São Paulo usa para se referir a Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha Senhor, queridos, é importantíssima, importantíssima. Por quê? Primeiro, porque é a palavra que no Antigo Testamento grego se utilizava para se referir a Javé, Kyrios. No Antigo Testamento grego, sempre que era para ser a palavra Javé, o nome de Deus, o tradutor optou por Kyrios. E São Paulo pega essa palavra Kyrios e aplica para Jesus.
Jesus é o Deus feito carne. Mas tem um outro significado. Que significado é esse? O César, o imperador, era chamado de Kyrios. Aliás, a raiz da palavra César e a palavra Kyrios são a mesma. O César era chamado de Senhor. E Jesus está dizendo para os cidadãos de Éfeso o seguinte: pessoal, vocês moram na quarta maior cidade do império. Vocês moram nessa megalópole, nessa cidade onde existe uma pujança econômica, uma diversidade étnico-cultural. Mas essa cidade não pertence ao César. Essa cidade, sobretudo vocês, pertencem ao verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que reina sobre o universo, que reina sobre Éfeso e que reina sobre as suas vidas, cristãos efésios. Eduardo, o que eu devo levar para o meu dia, para a minha semana do estudo de hoje? Primeiro, você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santo. Não negocie com isso. Não seja santo pela metade. E Deus já te chama de santo. Deus já olha para você e já vê a realidade para a qual Ele traçou para que você pertencesse. Segunda coisa, Jesus Cristo é o Kyrios, o Senhor. Não é o César, não são as autoridades políticas do nosso país ou do mundo, não são as autoridades financeiras, o poderio econômico, o poderio militar. Não se submeta a nenhum ídolo, porque Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor da igreja e Jesus é o Senhor da sua vida. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma excelente segunda-feira e eu aguardo vocês amanhã aqui no Instagram às 7h30 da manhã para o segundo episódio do programa Verbum. Vai ser ao vivo no Instagram às 7h30 da manhã e eu aguardo vocês também no YouTube amanhã pela manhã. Não sei que horas que vai ser publicado, mas vai ser publicado amanhã o segundo episódio do programa Verbum, leitura orante das Escrituras Sagradas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.